Ok, ótimo. Vamos começar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui participando de regiões diferentes do mundo. Obrigada. Sejam bem-vindos ao webinário de hoje de os direitos territoriais de mulheres indígenas, os principais desafios e caminhos a seguir. Obrigada por estar aqui hoje. Temos interpretação disponível em inglês, espanhol, português, francês e barraça. Para ativar, por favor, clique no ícone de interpretação, o globo, e escolha o seu idioma desejado. Nós pedimos para que você mantenha o seu microfone fechado, a não ser que você queira falar durante a interrogação. Meu nome é Débora Delgado e eu trabalho para a Forest People Climate. E eu tenho uma honra e um prazer de estar aqui moderando esse webinário. A conversa de hoje reúne lideranças indígenas de mulheres na América Latina, da Bacia do Congo e da Indonésia, regiões onde a terra é a base da vida, da cultura e dos futuros coletivos. Nesses territórios, as mulheres indígenas, elas estão liderando a defesa da terra e dos direitos, e ao mesmo tempo enfrentando barreiras legais, sociais e estruturais para exercer plenamente a posse e a governança territorial. Esse webinário é organizado pelo Movimento de Mulheres da Aliança Global das Comunidades Territoriais, que reúne lideranças indígenas e de comunidades locais para amplificar suas vozes e seu protagonismo nas agendas de terra, biodiversidade e clima. Em 2025, as mulheres indígenas alcançaram marcos importantes, incluindo o lançamento do Pacto das Mulheres Indígenas pela Vida na COP30 em Belém, junto com avanços concretos na demarcação de terras no Brasil impulsionados pela incidência das mulheres indígenas. Nós vamos trazer uma conversa com mulheres incríveis, líderes indígenas do movimento da GATC, que compartilharão suas perspectivas e suas experiências vividas. Com hoje nós temos Sara Omi, da região da Mesoamérica, Acitu Omaru, da Bacia do Combo, Cristiane Julian Pacararu, do Brasil, Marisol Garcia, da Amazônia Peruviana, e Devi Angrani, da Indonésia. Seguindo o painel, teremos a honra de receber duas convidadas especiais que irão compartilhar estudos de caso do Brasil, destacando avanços recentes na demarcação de terras lideradas por mulheres indígenas em 2025. Primeiro, Juliana Alves, cacica do povo Genipapo Canindé e secretária do povo indígena do estado do Ceará. Compartilhará aprendizados e processos de demarcação territorial que ela ajudou a liderar em 2025, incluindo a articulação com a Marcha das Mulheres Indígenas, resultando no reconhecimento territorial histórico no Nordeste do Brasil. Iremos ouvir em seguida a Giovana Mandulhão, liderança Macuxi e responsável pela Secretaria Nacional de Coordenação e Promoção dos Direitos Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas no Brasil. Ela irá refletir sobre o envolvimento do Ministério no processo de demarcação territorial este ano, incluindo os avanços históricos alcançados no contexto da COP30. Vocês podem imaginar o quão feliz e honradas que eu estou aqui de compartilhar essa conversa com vocês. A sessão será concluída com um workshop interativo de 40 minutos, aberto a todas as pessoas participantes para o diálogo, troca de conhecimento e reflexões coletivas sobre os próximos passos. Com isso, damos início acolhendo as nossas lideranças do movimento de mulheres da GATC à discussão. Eu adoraria passar a palavra a Sara Omi, do povo Emberá, no Panamá. Ela é uma líder
indígena no Paraná, no Panamá. Seja muito bem-vinda. Você pode começar essa conversa. Eu tenho algumas perguntas para você. A partir da sua experiência com mulheres indígenas e a primeira advogada indígena do povo Embera, por que o acesso à terra é tão fundamental para os direitos e a liderança das mulheres indígenas? E a sua própria história familiar inclui o deslocamento do território onde sua mãe cresceu. Como essa experiência moldou o seu compromisso e a sua visão como uma liderança indígena na luta pelos direitos territoriais hoje? Muito obrigada, Débora, pela apresentação. Primeiro de tudo, eu gostaria de dar as boas-vindas a todas as minhas irmãs que estão aqui nesse espaço tão importante desse webinário, que também vamos levar a continuar a refletir sobre todas as dificuldades, mas também colocando propostas de como nós vamos continuar a construir e também colocando em foco a governança dos nossos territórios e a todos os nossos aliados que estão aqui, as pessoas do movimento de Mulheres da Aliança Global. Nós nos sentimos muito honradas de poder contar com a presença de cada uma de vocês aqui nesse espaço e que nos permita que nós continuamos a construir. O tema nosso, que fala desde a região mesoamericana, nesse caso, falando especificamente no Panamá, eu gostaria de primeiro contar que a minha comunidade, ela se chama Emberá, e ela é uma comunidade muito pequena que sofreu no ano de 1975 por causa do deslocamento forçado e do desenvolvimento do meu país. Mas esse processo, eu tenho consciência do trabalho de luta das nossas avós, das nossas mães, nossos tios, e também nós começamos a entender que não é uma problemática somente das pessoas adultas, mas também é uma problemática de nós que na época nós éramos crianças e também como conectar essa realidade e também como que vamos aprender, acima de tudo, como lidar com uma outra perspectiva. E nesse momento, eu acredito que para tentar entender e acompanhar os direitos humanos e também através da lente da educação, eu não sabia a quem conversar, mas foi algo também muito surpreendente, porque nós estamos num momento que, digamos que nós tínhamos que estar avançando em temas diversos, quando nós estamos falando de direitos humanos, acima de tudo, o reconhecimento dos nossos direitos, mas ao mesmo tempo existe uma lacuna que ainda para podermos dizer que nós estamos ainda alcançando, acima de tudo, o respeito e a garantia dos nossos direitos. E, por exemplo, até 2014, quando a Corte Interamericana colocou a sentença no Estado panamenho pela violação dos direitos, especificamente no reconhecimento da terra, eu acredito que esse não deve ser o caminho para poder exigir o respeito ao nosso território. Quando nós tentando contribuir com o desenvolvimento de um país que ainda está com um processo ainda de desenvolvimento. Nesse caminho também cresceu a vontade de seguir os passos da minha mãe, de acompanhar essa luta. E eu passei a ser a primeira mulher advogada do meu povo, e isso é incrível, como eu já mencionei, essa lacuna muito grande, e ela, no que acaba, como eu disse antes, ela nos limita. Mas poder contar com esse recurso, eu me dei conta de que não é só uma problemática como mulheres, mas é algo mais amplo. E temos mais dificuldades, mais barreiras, violência, discriminação. E nós estamos aqui no território e nós dizemos sempre que
a maior tarefa que nós temos para nós como mulheres é dizer que nós fazemos parte da nossa governança e fazer parte do nosso trabalho, mas é estar sim de fato no nosso território, porque aqui nós conseguimos criar mudanças positivas para nós mesmas, porque nós temos que visibilizar a nossa voz e ter uma presença que as soluções também estão nas nossas mãos, elas têm estão no nosso conhecimento e no pensamento da mulher emberada, da mulher indígena, e sim, nós estamos indo conforme a nossa comunidade avança, e esse tema que nós seguimos continua a crescendo dentro do território, porque nós mantemos a identidade viva, nós mantemos a presença, nós estamos preocupadas em como manter o cuidado da nossa família. E isso é o que junta o nosso cuidado da terra, de como nós queremos viver aqui, de como nós queremos estar aqui nos nossos territórios, que a nossa maior força é de poder seguir tecendo esse pensamento, esse conhecimento através da nossa medicina, através da nossa soberania alimentar, através de como nós seguimos a restaurar as nossas mentes, o nosso espírito e também o território, que nesse caso tem sido afetado muito por causa desse deslocamento forçado que afetou nossa identidade, nossa língua e a nossa próprio ensino e a nossa essência também, como o povo Emberá nesse caso. Mas, todavia, existe esse legado de resistência dos nossos avós e avós que permitiram que a gente pudesse construir novamente uma casa. A casa onde eu nasci, a casa que eu estou hoje e continuo morando, que estou de pé, tentando trabalhar com muitas mulheres que sonham também em como melhorar suas condições de vida, mas sem se separar da nossa identidade, sem se separar da nossa realidade. E esse impacto que nós tivemos recentemente no Brasil, eu gostaria de agradecer toda a liderança dessas mulheres tão poderosas como a Giovana, que está aqui hoje, do Ministério dos Povos Indígenas. São mulheres que são símbolos que nos permitem seguir tendo energia de que mulheres como elas são capazes de poder idealizar não somente ser líderes nos seus territórios, de fazer processos de incidência política e processos que vão muito além da tomada de decisões. E eu sinto que, todavia, falta na nossa região ligar esses elementos de como criar um maior posicionamento e que a violência, a discriminação e a forma como nós, como mulheres, nós estamos nesses níveis e nós sempre encontramos barreiras. E eu sinto que a unidade, esse chamado à solidariedade e ao trabalho coletivo tem que envolver dentro dos nossos territórios para que nós, mulheres, também possamos ter essa contribuição grande. Nós continuamos a gerar mais espaços e, acima de tudo, esperança para nós podermos mudar as nossas metas e manter os nossos sonhos que nós sempre tivemos como mulheres indígenas, numa construção real que nós temos uma participação plena e efetiva, com garantias e, acima de tudo, com o respeito que nós merecemos nesses espaços. E é isso que eu gostaria de compartilhar. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, Sara, pela sua mensagem muito poderosa, muito esperançosa. E agora eu gostaria de passar a palavra a Assertu Omaru, como mulher do povo Umbororô, do Chad, que são um povo maioritariamente pastoral. E com essa realidade pastoral tem as influências e as lutas das mulheres indígenas e as lutas por direitos da terra na África Central. Mas quais são os papéis de liderança que as mulheres estão tendo para proteger os seus modos de vida?
Ok, no worries. Ok, Marisol, hola, ¿cómo estás? Hola, Marisol. Alô, Maris, como está? Voy a hablar en inglés para que Alô, me puedan traducirlo. eu vou falar Use the inglês Amazon Basic para que and refer seja to the context interpretada of pelos the intérpretes. territories under increasing pressure. I know that you are building a network Nós supporting sabemos que Amazonian women, and está I wanted to ask a you, trabalhar how arduamente can para women criar save as lives redes when das the mulheres, protection como é of que as mulheres territory ligam os combines policing direitos and the prevention territoriais of e a genocide? resiliência What na does prevenção dos leadership seus bring to direitos. collective O que é conflict que a resolution? liderança traz para Gracias. a resiliência territorial? Buenos días, muchas gracias Débora por la pregunta. Alô, bom dia. Bom Entonces, dia, Débora. de la cuenca Obrigado por essa andina, a todos pergunta. los que nos Quero acompañan en estender este as espacio minhas importante saudações de usar para as minhas irmãs da Amazônia e para todos vocês presentes nesta reunião la e concienciación agradecer sobre por esse espaço que foi los criado derechos para que humanos. nós Y possamos efectivamente, usar e nosotras desde promover hace muy poco a tiempo compreensão para mútua. justamente llevar Há muito bem esta pouco tempo, propuesta nós del Pacto por la Vida, tivemos na Amazon COP para la Vida. com Y esta proposta hemos do estado una Pacto coalición de mujeres de Amazônia para a concentradas Vida. en los territorios. Pero Nós lamentablemente no estamos tivemos uma coligação das mulheres que estão a trabalhar no enfrentando a las território. mujeres Infelizmente, como estamos a su ser valor, su importancia, confrontados por tanto en su políticas realidad públicas que excluem as mulheres, cotidiana não como en su reconhecem o seu política. valor e as Y suas contribuições, lamentablemente muito menos o que elas este fazem nas gobierno comunidades e nas desde suas sus organizações. bases Este é um toma exemplo claro. no solo a las mujeres, sino a los pueblos indígenas como parte de la solución Isto prova claramente que as mulheres a muchos de los problemas que tenemos. não são vistas como parte da solução dos problemas En muchos que cada um casos, de nós é tanto para la confrontado tribu del pueblo quichua de e Amazon que como todo o planeta é los igualmente confrontado. Eu activistas venho de uma de la comunidade liberación fepiquecha justamente em Peru, na Amazon Forest. Eu fui es la primera presidente mujer en ocupar este cargo de da minha gobernanza federação por 3 anos. indígena y eso Fui a primeira mulher también a assumir esta genera una posição nesta estrutura preocupación. indígena. E Estos isto, claro, é uma son referência. pilares, ¿no? Dentro del territorio, cómo vamos Portanto, rompiendo esos estereotipos consegui alcançar o machistas estatuto y de sobre todo guerreira. Este é um grande pensando pilar no território que nos en el permite territorio, no en las lutar contra as fronteras. barreiras e Porque estereotipos. ahorita nosotros Nós estamos somos tratando capazes de fazer algo nos desarrollando nossos a territórios, través de porque agora nós não estamos políticas y apenas acciones a observar, nós propuestas queremos fortalecer as justamente mulheres por forma que en el sejam crecimiento as y decisoras estamos políticas. trabajando en el Queremos fortalecimiento dar de mais visibilidade para que possam ellas se tomar vamos en la decisões tendo em conta o conhecimento ancestral. generación Não siguiente muitos anos, tenemos muito tempo atrás, justamente a los nós jóvenes lançamos uma chamada para a desde nova el mundo geração, femenino Colheita Z, esa que teve como reivindicación foco os jovens. y Nós darle fomos a capazes de conocer el ver as suas reconocimiento fraquezas. a Havia uma quienes no fraqueza. están pasando las responsabilidades a las mujeres Os mais y inteligentes hemos dos territórios, hecho por este vezes, proceso não davam concentrado responsabilidade às en las novas gerações. O que eles organizaciones, fizeram? de hacer la incidencia en las Concentraram-se no organizaciones, muchas desenvolvimento das gracias capacidades. Daí que nós achamos melhor trabalhar na sua formação, como en la dirección capacitá-las para que possam fazer a advocacy. defensores de Nós, as derechos mulheres, humanos, porque no contribuímos para a solamente defesa do una las território. mujeres, sino que hay muchos Nós somos defensoras vivas, não protegemos activistas apenas as mulheres, sociales mas protegemos homens, mulheres, irmãos e protegiendo irmãs, incendios mostrando as nossas habilidades. Por y vezes, la necesidad de esquecemos-nos proteger, ¿no? Que no solamente las das mujeres, nossas fraquezas. muchísimos más, Quando nós porque perdemos animais, nós estamos perdemos a justamente biodiversidade e nós não somos en capazes de recuperar. O lamentablemente mesmo acontece com os nossos viviendo irmãos e nossas irmãs. muchos estos Agora, casos, ah, está aumentando la carretera, el a narcotráfico, mineração la ilegal tem violencia estado a contra las destruir mujeres. Y ah, ya no solo e son tem víctimas contribuído de la para o discriminación, sino desmatamento. también embarazos Claro, os adolescentes jovens também são infecciones afetados. del VIH,
as ruas, as vias destruídas não trazem apenas a poluição, mas também temos situações de doenças como HIV que afeta as nossas irmãs, as nossas filhas. Há muitas violações. Por vezes, os nossos aliados, as nossas redes de apoio não estão a par desta realidade, porque, infelizmente, nas nossas regiões temos problemas de acesso à justiça e toda a bacia da Amazônia, porque há problemas de conexão. Nós precisamos de ter, de conectarmos com os nossas irmãs, porque nós somos da Aliança Global, porque nós, no Peru, sendo mais específica, nós criamos uma rede de mulheres defensoras da vida e nós articulamos sobre vários assuntos, como, por exemplo, a questão dos combustíveis, do petróleo que é desperdiçado, a questão da violência. Portanto, é preciso encontrar iniciativas que possam alcançar as comunidades. Existe necessidade de resolver a situação da lacuna do ponto de vista de saúde. Nós não podemos avançar a nossa agenda do clima. Estamos a trabalhar em pequena escala, nós reconhecemos as nossas fraquezas, nós não temos internet, nós sabemos quais são os problemas, portanto, é preciso que nós encontremos soluções. As pessoas precisam de ter uma conta bancária para que possam ter acesso ao financiamento direto. E precisamos trabalhar sobre esta questão, precisamos trabalhar para resolver essas lacunas. Eu trabalho com 6 comunidades, não trabalhamos não apenas em termos de recuperação dos territórios, mas também trabalhamos em questões ligadas à madeira, olhamos também a questão da dieta saudável. Trabalhamos em identificar os diferentes tipos de frutas que estão a desaparecer, os tipos de troncos ou de madeiras que também estão a desaparecer. Nós não conseguimos falar sobre segurança alimentar sem nos concentrarmos nesses impactos. Portanto, nós, mulheres, estamos concentrados no reflorestamento e os homens criaram mecanismos de patrulha para garantir a segurança no território e articulam com outras comunidades para garantir que a governança funciona. O governo, infelizmente, não toma atitudes. Em média, nós somos 15 pessoas que, que, têm, que foram beneficiadas de medidas de proteção. Eu, pessoalmente, beneficio dessas medidas de proteção. Isto porque o nível crime e o nosso crime é, de facto, defender a vida. A questão de corrupção está inserida nos nossos governos e, e a perspectiva negativa sobre os povos indígenas. Parece-me que alguém tem um microfone ligado. Portanto, temos que fazer o uso das redes sociais. O nosso inimigo é as redes sociais, porque nós queremos atingir, a tomar ações. As pessoas não estão a ser muito ativas em relação àquilo que nós enfrentamos como pessoas, como organização. A coisa mais triste é que nós não temos apoio, mas sim somos ameaçados, não temos apoio nos nossos esforços de florestamento, mas as pessoas são atacadas e destruídas nas redes sociais. Nós convidamos diferentes atores para trabalharem conosco, para garantir que as nossas iniciativas continuem nas futuras gerações. É exatamente isso que as mulheres na Amazônia continuem a trabalhar para que nós continuemos a ter ações a nível global, tendo financiamento para estas iniciativas que são, de facto, soluções.
contra as mudanças climáticas, tendo em conta a questão da transição energética, que de certa forma acaba afetando questões ligadas aos direitos humanos. É muito interessante perceber quais são as ações que tem estado a levar a cabo no seu território e as dificuldades que tem enfrentado na defesa dos direitos territoriais, na restauração dos territórios. Muito obrigado por ter partilhado esses aspectos ligados ao seu território. Quero aproveitar agora esta oportunidade de passar a palavra para a Cristiana Julião. Muito obrigado por estar aqui nesta sessão. Eu tenho uma pergunta dirigida a si e estou bastante satisfeita por estares aqui hoje. E para muitas nações ou povos indígenas, a questão dos direitos da terra estão ligados à dignidade e à sobrevivência. Como é que está a situação da demarcação territorial? Como é que Como é que isto garante o bem-estar e a proteção da vida das mulheres, incluindo a luta contra vários outros aspectos que impactam negativamente? Obrigada. Alejo, beijo para você, beijo para todo mundo. Que bom escutar a Marisol também. E a todos. Bom dia, mulheres e não mulheres. Olha, Débora, vou tentar ser breve. Vou justificar primeiro, antes de responder a Débora. Gente, eu estou aqui numa discussão, a gente está, já há algum tempo a gente vem trabalhando no material que se chama Atualização de uma Política Nacional que trata de plantas medicinais e fitoterápicos. Né? A ideia é que a gente consiga avançar junto com a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é quem regulariza, que é quem regulamenta, né, a produção das plantas medicinais, de medicamentos, fitomedicamentos, e a gente quer discutir uma política que não criminalize mais os nossos guardiões, as nossas guardiãs dos territórios, dos maretórios que produzem, né, nossos xaropes, chás, lambedor, enfim, medicina tradicional, que, se for o caso de comercializar, não sejam criminalizados como vem sendo. Então, a gente já tem um trabalho aí de pelo menos uns 2 anos, a gente já vem conversando com o Ministério do Meio Ambiente, com o PNUD, com o Ministério da Saúde, sobre essa atualização e, enfim, estamos avançando. É tudo um processo político, sobretudo, porque tem que esperar a boa vontade política, né, para a gente caminhar isso, e agora a gente está conseguindo avançar. Então, a gente já está no momento de construir esses indicadores legais, a partir do próprio texto da OMS, entre regulamentações internacionais, aliás, entre outras regulamentações internacionais e nacionais, sobre esses indicadores e como construir esse texto, essa minuta do texto, que vai atualizar a política nacional para plantas medicinais e fitoterápicos, de modo que acolha, né, todos os nossos guardiões e guardiãs tradicionais. Bom, sobre a sua pergunta, Débora, eu acredito que nós, mulheres, sempre estivemos nesse lugar, né, de destaque, de avançar na demarcação, da territorialização. Esse é um processo que sempre houve, sempre houve. Eu acredito que o diferencial nessa última década, pelo menos, é essa percepção de perceber como nós sempre estivemos e como as mulheres têm liderado muitos movimentos, inclusive de retomada dos territórios, né? Muitas retomadas foram conduzidas por mulheres. Muitas ações políticas, muitas construções de textos políticos, defendendo políticas públicas, partiram também de ideias das mulheres. Eu acredito que agora a gente tem conseguido dar uma visibilidade maior a esse protagonismo feminino indígena como um movimento, né? E a gente vê quando mulheres assumem a coordenação também de organizações, como foi com Nara Baré, né? Como é com Sônia Guajajara, hoje ministra, Joênia Pichana, Célia Chacriabá, entre tantas outras personalidades femininas que têm avançado esse lugar, né? Então, acho que pensar no combate à violência, pensar no avançar da discussão do direito territorial
parte também de perceber como nós, mulheres, estamos avançando também nesse lugar. Temos chamado a atenção e temos convidado, temos trazendo esse movimento que acaba ecoando muitas vozes, né? Em 2015, quando a gente começou com o movimento Vozes das Mulheres Indígenas, isso se transformou em força de ação. Não era apenas um tema de luta, né? Voz das mulheres indígenas, mas se tornou esse lugar da ação, porque as mulheres queriam realmente mostrar suas vozes. E aí chegamos numa marcha das mulheres indígenas, nosso corpo, nosso território, nosso espírito, isso vem se reverberando também como forma de ação. E nós, mulheres, é assim que a gente vem combatendo e discutindo agora com mais fluidez, porque quando a gente começou também a falar de violência contra mulheres, feminicídio, nossa, isso era totalmente bizarro, quase que indiscutível. Hoje ele consegue, temos ainda algumas barreiras? Temos, mas assim, pensando nessa última década, nesses últimos 5 anos, principalmente, né, a gente tem conseguido avançar bastante na discussão de violência contra mulheres e meninas, né, a gente já tem conseguido fazer mobilizações com esse tema, a própria amiga criou uma coordenação para tratar sobre isso, e tudo caminha junto, né? Pensar no direito territorial, pensar na participação, no protagonismo de mulheres, na luta, na conquista de direitos, é também pensar no movimento que a gente precisa educar sistemas, abalar estruturas para fazer essas vozes ecoar e garantir que a participação de mulheres indígenas e jovens mulheres indígenas nesse protagonismo político, ele sempre foi presente, mas agora precisa também ter a visibilidade necessária para que impulsionem outras políticas e que se consolide, porque não é só pensar na construção textual, na implementação, na publicação, mas, sobretudo, na execução, na implementação dessas políticas, que acaba sendo também nós tomando um protagonismo nesse lugar de fazer valer o que nós propusemos nesse lugar macro, né, nesse lugar acima. Então, acho que é isso. O que Marisol trouxe, não tem muitas diferenças aqui do Brasil, sabe? A gente também compartilha talvez porque a gente venha de sistemas coloniais, patriarcais muito semelhantes, partindo de um processo de colonização muito próximo aqui na América do Sul, mas que a gente também tem se fortalecido com os nossos modos de vida, nossas ciências, nossos saberes, nossos fazeres, nossas danças, né, nossos sabores. Então, a gente vem se construindo nesse lugar e se fazendo valer nesse sentido, né? E eu queria reafirmar para encerrar, acho que eu já tomei muito tempo na minha fala, mas eu queria enaltecer uma coisa. Como o movimento de mulheres indígenas aqui no Brasil tem transformado essa luta, o nosso discurso, claro, tem muitas dores, né? A gente traz muitas lágrimas, muitas perdas, né? Muitos lutos, nem dá tempo às vezes de sofrer o luto, a gente já tem que correr secando a lágrima, mas uma das coisas que eu acho muito potente nesse movimento é a forma como a gente usa a linguagem, sabe? A linguagem que a gente usa assim, de uma forma de amenizar tantas dores, né? Uma linguagem mais poetizada, né? Célia gosta muito de usar umas palavras, os neologismos muito interessantes, e a gente tem construído assim algumas expressões como reflorestar mentes para a cura da terra, sabe? Tem muitas expressões assim que traz essa potência, mas não precisa ser toda hora tão dura, tão rígida como a gente costuma ser. A luta é dura, a gente sabe, a gente sente, a gente vive, mas não precisa estar toda hora entonando nas palavras. E é isso, é um processo de educar, né? Sistemas, pessoas, nós mesmas, a gente se politizar nesses lugares, a gente se educar para esses lugares, não no sentido da capacitação, como dizer que nós não temos capacidade, precisamos nos tornar apta àquilo, mas a capacidade de a gente se ressignificar e ocupar esses cenários também, né? Trazendo essa força, mas
com a linguagem também que sensibilize de uma outra forma, que toque de outra forma, porque combater a violência contra mulheres e meninas indígenas é, acima de tudo, também trazer e curar complexos afetivos, psicoemocionais de muitas pessoas, né? Que acham que a sua dor, que está no inconsciente, precisa ser reverberada em outro corpo, em outros corpos. E essa é a nossa luta, né? Então, quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai garantir território, vai garantir segurança e soberania alimentar e nutricional, vai garantir que as nossas ciências ancestrais se façam presentes nessa potência que é valorização da vida como um todo, sabe? É isso. Eu agradeço muito a oportunidade, que bom rever vocês, saudade imensa, saudade do abraço, de a gente poder estar rindo junto, e é isso. Espero poder, 2026, nos encontrarmos muito mais vezes e poder tomar um café e conversar muito mais. Beijo para todos vocês, todos que estão aqui, intérpretes também. Beijo. Vamos seguir aqui na missão. Obrigada, Cris. Thank you so much for bringing here the fact that we are just Obrigada por trazer esse ponto de reconhecer algo que estava presente, as mulheres e a liderança indígena que estão recuperando a terra. Isso é tão importante ver novamente essa força ancestral das mulheres em toda a trajetória do movimento. E também nos colocar esse ponto para refletir sobre a nossa experiência de cura. Isso foi uma mensagem muito poderosa que nós precisamos manter nas nossas mentes. E agora eu me pergunto se because we have many clans. a Aissatu está aqui. I don't know if I said Ah, already connected. nós temos muitas Claires aqui presentes, mas eu não sei se a Aissatu já chegou. On sait pas si tu es caché. A gente não sabe, Aissatu, se você está aqui presente. Sim, eu estou aqui. Merci beaucoup pour être avec nous. Seja bem-vinda, muito obrigada por estar aqui. Interprètes ont la tâche plus simple Eu vou de finir. falar em inglês, que vai ser um pouco mais fácil. So much for being with us. Aissatu, muito obrigada por estar aqui. E eu gostaria de te perguntar sobre a sua experiência vindo de um povo pastoral que você usa a terra pensando na mobilidade e seu modo de vida tem a ver com a mobilidade. E eu gostaria de perguntar como essa realidade pastoralista influencia as lutas das mulheres indígenas pelos direitos à terra na África Central e quais os papéis de liderança as mulheres estão assumindo para proteger seus territórios. Muito obrigada. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que Muito obrigada. au niveau de l'Afrique centrale, É verdade que a liderança feminina de mulheres na África Central. Desculpa, eu vou on t'entend bien. desligar aqui e mudar para o meu celular. Nós conseguimos te ouvir bem. Merci beaucoup. Et Então, muito obrigada. je suis très contente de Bom dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas que estão aqui participando. Eu tenho um prazer enorme de estar aqui participando. Eu não estou me sentindo muito bem desde manhã cedo, estou com uma dor de cabeça. Então, eu não tinha certeza se eu iria poder participar, mas eu estou aqui. Em relação à liderança das mulheres na África Central, é verdade que a comunidade rural pastoralista, estamos enfrentando muitos desafios na África Central. Nós temos problemas com mobilidade, que é o principal desafio para as mulheres, e nós também temos desafios ligados à posse territorial, que são muito importantes para a comunidade pastoreia, que é muito importante na nossa vida. Nós também temos o corredor de mulheres para acesso à água.
Esses são os pontos que preocupam a comunidade pastoralista. E é muito importante termos acesso aos territórios, nós não conseguimos pensar em mobilidade, e também existe o conhecimento tradicional que é muito importante, porque sem o conhecimento tradicional, nós não conseguimos ter as nossas formas, nossos modos de sobrevivência dentro das florestas. Nós não conseguimos, sabemos como identificar a diferença entre as temporadas de sol, e de seca e de chuva. Em que nós usamos técnicas muito interessantes para isso. Nós também temos o nosso conhecimento alimentar, nós vivemos na floresta, e nós temos que saber o como e o que nós podemos usar, onde que nós podemos encontrar alimento. Então, isso também é algo muito importante. E esse conhecimento com as mulheres, nós temos também a transmissão do conhecimento tradicional que precisa ser transmitido de mãe para filha, mas existe também conhecimento que é passado pelos homens, como se orientar dentro da floresta, dentro do campo. E nós precisamos seguir a chuva. E esse é um conhecimento muito importante que é retido pelas mulheres. Nós também temos a liderança das mulheres, nós nunca tivemos uma mulher líder da vila ou da comunidade, onde as mulheres são aquelas que cuidam dos rebanhos, da educação, dos animais, elas são elas fazem tudo ao mesmo tempo, e em alguns momentos os homens ficam fora da comunidade e as mulheres é que precisam cuidar de tudo, mas elas não podem tomar nenhum tipo de decisão. Nós dizemos que o homem não foi, a mulher não foi criada da mesma forma como um homem. As mulheres são consultadas à noite e de formas informais, mas durante o dia são os homens que estão tomando as decisões. Isso realmente é um desafio para a liderança das mulheres. Nós queremos que as mulheres sejam ouvidas, que nós queremos que os líderes a níveis regionais, nacionais e internacionais que protegem as mulheres, que eles ouçam nossas vozes. Nós também queremos que as mulheres tenham acesso a medicamentos e à informação, porque nós precisamos ter acesso à informação clara para podermos conseguir entender o que está acontecendo. Então, se as mulheres não têm, mas antes de tudo, nós precisamos ter acesso à informação, porque sem a informação nós não conseguimos nem começar a entender. Nós também queremos que as mulheres tenham a responsabilidade de criar seus filhos de uma maneira própria, de ter mobilidade, solidariedade, o conhecimento e todo o conhecimento tradicional. Na África Central, nós temos em quase todos os países estão focados no trabalho pastoreio. Então, por exemplo, o meu povo, nós temos os povos que estão nas florestas, que eles fazem a caça, por exemplo, e o seu estilo de vida é parecido com o estilo de vida do povo Mbororô. Eles também são pastorais e eles focam no uso ou no em ter os seus próprios produtos, frutas e verduras vindos da sua própria terra. E às vezes eles sofrem discriminação porque o povo Umbororó pode usar os animais que eles têm para ter um pouco de dinheiro.
Mas esse outro povo que eu mencionei, que não tem animais para vender, eles sofrem discriminação entre eles, entre esses dois povos diferentes. Existem outros problemas também ligados a tradições diferentes, violação, estupro contra crianças, assassinatos, sequestros, existe muita discriminação. Na República Democrática do Congo, por exemplo, nós vemos existem lugares onde nós temos guerras que estão acontecendo. Também existe a milícia local e onde que eles trabalham, eles vão direto aos povos indígenas. Então, o que eu quero dizer é que não existe uma organização que leve em consideração essas mulheres que são vítimas. Às vezes existem associações que levam esses temas em consideração, mas elas são muito pequenas. Um líder às vezes não consegue ir a algumas municipalidades por causa do perigo que existe. Então, até mesmo esse coordenador aborígene não pode sair da sua municipalidade porque ele corre o risco de ser sequestrado por causa desse tipo de trabalho. Então, existe uma luta que está acontecendo por trás, e existem muitas coisas que estão acontecendo na África, e as principais vítimas são mulheres. E isso faz parte das atividades da Repaliac, das ações, e nós contamos com os nossos parceiros aqui presentes na reunião. A CLUA, por exemplo, muito obrigada. E eu vejo muitos outros parceiros, e não posso mencionar todos eles, mas eu realmente sou muito grata ao apoio de vocês e também à presença de vocês nesse tipo de reuniões, para que vocês possam ouvir as nossas lutas e ver como vocês podem nos ajudar. Existem muitas coisas a compartilhar, é claro, e eu não posso tomar mais tempo para poder entrar nos detalhes, mas o que está acontecendo, como o que está acontecendo no Chad ou em outros lugares na África, na África Central. Aqui é só uma visão geral, mas eu gostaria de agradecer pelo trabalho, vocês acompanhando e E o trabalho que tem sido feito na coordenação tem sido incrível. Eu nunca vi ninguém até o momento que fez um trabalho tão bom de coordenação. Então, muito obrigada e eu estou disponível a qualquer comentário. Eu vou voltar a falar inglês para facilitar a vida da equipe de interpretação, mas muito obrigada por compartilhar a sua experiência. E são tantas áreas que as mulheres indígenas precisam enfrentar na Bacia do Congo, e eu aprecio que você não foge de conectar os pontos e pedindo para a gente ver além daquilo que a gente costuma discutir, mas realmente voltar às prioridades às mulheres indígenas que estão no local. E compartilhando essa conexão entre o conhecimento indígena e a educação das mulheres, isso é um ponto tão importante. Então, com isso, eu acho que nós vamos encerrar o primeiro segmento desse webinário, onde nós podemos ouvir líderes de áreas regionais dentro do GATC, do grupo de liderança do GATC. E agora eu adoraria passar à segunda parte do nosso webinário, onde nós vamos focar em estudos de casos, algumas experiências que estão acontecendo no momento no Brasil, que são muito poderosas e nos trazem algumas lições e motivos para ter esperança e continuar seguindo nessa luta longa que nós estamos que nós estamos dentro. Porque a gente vai receber um dos casos para começar, vindo do Ceará.
Eu estou muito honrada de poder falar com a Juliana Alves. É, Muito obrigada, Juliana, por estar com a gente aqui. É muito prazer de conhecer. Eu tenho escutado muito de você, mas ainda não tenho prazer de conhecer pessoalmente. A Juliana é a cacica do povo Genipapo Canindé. É a cofundadora da Amiga, com a Cris e com muitas outras lideranças guerreiras maravilhosas. E agora ela é também secretária dos povos indígenas do estado do Ceará, no Brasil. Foi muito poderoso, muito inspirador ver a sua experiência, o seu trabalho na Marcha das Mulheres, e, dando não, uma, uma força no processo de demarcação que está acontecendo no Ceará, mas que tem um impacto nacional e internacional, na verdade. Então, eu queria falar com vocês sobre a articulação política e a mudança histórica. Para começar, né? É, no Ceará, homologou oficialmente 3 terras indígenas, marcando um cambio, né? Uma mudança para um estado que por muito tempo enfrentou atrasos e invisibilidade no reconhecimento territorial indígena. Então, a partir da sua experiência na frente desse processo, o- pode compartilhar com a gente o que tornou possível essa articulação política institucional e que lições podem tirar dessa experiência outros estados e outras regiões para aprender do caminho do Ceará? É, Qual foi a importância da liderança indígena das mulheres para que esse processo tivesse sucesso? Obrigada por estar com a gente, eh, Juliana. A internet está instável. Mas a gente te ouve. A internet está instável. Tá tudo, a gente se ouve e te vê também, muito bem. Bem na hora que eu ia falar. Não, a gente te ouve, assim. Je pense qu'il a un problème de réseau. É, Juliana? Deixa que a Não rede. tá, né? Ah, agora. Eu acho que a gente te ouve, mas você não ouve a gente. Bom, eu tive que vir para o celular, tá? Tá, pronto, a Eu gente te tive que ouve vir para o bem. celular. Pronto, porque aqui no Valeu. computador a internet está só oscilando, né? Mas deixa eu pegar aqui um apoio. Primeiro, bom dia, né? Agradecer o convite também, que para mim foi de grande importância quando a Glória me fez o convite, né, perguntando se eu tinha essa disponibilidade. E aí, de imediato, eu disse para ela, Glória, é tanto que eu fiquei achando que já fosse bem no dia seguinte, né? E aí eu fui e disse, não, Glória, eu acho que talvez eu consiga entrar. Mas, assim, primeiro dizer da grande satisfação de poder construirmos juntas, né, construirmos todos juntos. É importante deixarmos registrado que toda a tessitura que essas mulheres indígenas vêm construindo nos seus estados tem muito a ver com a luta que essas mulheres traz, né, dos seus corpos territórios, nos seus espaços de luta, na sua trajetória política, social, né, ambiental, e como essas mulheres chegam nesses cenários. E aí eu tenho grandes professoras, né, começando dentro da
minha casa, que é a minha mãe, a minha mestra, a Cacica Pequena, da gente, inclusive a gente agora aqui no Brasil, a gente tem o Enem, né, que é uma prova de avaliação para que os nossos estudantes eles sejam avaliados e sejam aptos a irem para a universidade, né, gratuita. E aí a gente teve aqui a prova do Enem, uma questão toda sobre a vida de Cacique Pequena, né? E aí isso foi muito importante, né? Então eu venho dessa trajetória feminina, com mulheres que lutam, com mulheres que têm esse empoderamento feminino, e que é um empoderamento que é para além do discurso, né? É um empoderamento que é na prática. Então, falar um pouco sobre essa construção, né, feita dessa articulação política e dessa mudança histórica, para nós aqui no estado do Ceará foi uma reparação histórica, inclusive que o nosso governo do estado do Ceará, a nível nacional, né, com o presidente Lula, e aqui o governador Eumano de Freitas, quis reconhecer a esses povos não somente o direito ao que tem na Constituição Federal de 88, mas também construir junto com esses povos. E aí a gente traz essa trajetória política do movimento indígena, da organização social do movimento indígena, da luta das mulheres indígenas para dentro desse cenário governamental, né? Sem esquecer de onde a gente vem, sem esquecer as nossas raízes, sem esquecer a nossa humildade, porque nós estamos aqui construindo e nós temos um retorno, e esse retorno ele é breve. Aqui o nosso espaço ele é muito passageiro, né? Passar aqui, estar hoje, enquanto secretária de Estado da primeira Secretaria de Povos Indígenas, criada no dia 17 de fevereiro de 2023, né, através do decreto de reformulação de lei do governo do Estado do Ceará, eu tenho plena convicção de que o que eu fizer aqui hoje para os nossos territórios indígenas no Estado do Ceará, quando eu retornar para o meu território, eu vou ver lá um pontinho dessa construção. E aí eu costumo dizer que a gente não tem tempo para esperar, a gente não tem tempo de tomar fôlego, porque é tudo muito rápido. E o nosso governador ele tem dito, secretária, nós precisamos fazer política de Estado, não é política de governo. E aí nós temos, né, a gente tem feito essa construção ao longo desses 3 anos, apresentamos diversas ações, ao mesmo tempo que nós estamos aqui construindo políticas públicas para os territórios indígenas, nós estamos executando. Ou seja, é uma mão que vai, uma mão que vem, nós não estamos tendo tempo, porque nós temos sede de que os nossos povos eles sejam reparados historicamente com todas as reparações que o Estado brasileiro deve a esses povos. E aí a gente começa, ainda no ano que a gente chega, em 2023, a cavar mesmo incidência no que diz respeito à demarcação de terras indígenas. E aí a gente tem um acordo de cooperação técnica firmado ainda no ano de 2018 com o ex-governador do estado do Ceará, atual ministro da Educação, Camilo Santana, que a gente vai buscar ver onde é que está esse acordo de cooperação técnica e vamos reformular esses termos e de imediato que era o IDACE, né, estava dentro do Instituto de Desenvolvimento Agrário do nosso estado. Fomos fazer articulação junto com a nossa presidenta, Joênia Wapichana, e com a nossa ministra, Sônia Guajajara, para que a gente pudesse avançar nesse acordo de cooperação. Ainda no mesmo ano, trouxemos a Joênia, trouxemos a nossa ministra, fizemos um grande evento aqui no estado do Ceará, no território indígena Lagoa do Itapeba, lá no território do Secretário Nacional de Saúde Indígena, Weber Itapeba, e fizemos uma grande celebração assinando esse termo de cooperação técnica para demarcar 4 terras indígenas aqui no estado do Ceará. Isso com garantia de recurso do Estado. O nosso governador ele injetou recurso para que a FUNAI pudesse fazer esse processo.
Um processo que é legítimo, nós sabemos que o Estado em si, ele não pode demarcar sozinho, mas ele pode fazer essa incidência, ele pode causar essa evidência de destinar recursos, de fazer o orçamento, para que esses povos eles possam ter as suas terras demarcadas, homologadas, desintrusada, como garante a Constituição de 88. Então, nós vamos correr contra o tempo. Em janeiro, a gente já começou todo o trabalho de demarcação, consequentemente, é o trabalho de demarcação que se encerra com o território indígena Tapeba, né? A gente começou lá com o povo Genipapo-Canindé, que inclusive é meu povo, né? Um povo pequeno, um povo da cacique pequena, né? Um povo que tem hoje 570 pessoas, né? São 150 famílias, então é um território de 1.731 hectares de terra que a gente inicia esse processo demarcatório. Consequentemente, fomos ao território Tremembé, do município de Acaraú. Depois fomos para o território indígena Pitaguari, de 2 municípios, né, que é o do município de Maracanaú, que é do município da Secretária Nacional Ceiça Pitaguari, e o município de Pacatuba, onde estão o nosso povo Pitaguari. E, por último, nós somos para o território Tapeba, que é o maior povo indígena aqui no nosso estado, né? Já chegando a quase 17 mil indígenas, né? Que se divide em diversas comunidades. Então, a gente entregou à FUNAI essa demarcação, né? Com esse acompanhamento da FUNAI. E logo, consequentemente, nós fomos trabalhando para que a gente pudesse avançar e ter essas terras indígenas homologadas. Então, a nossa ministra ela não descansou, né? Ela foi muito atuante quando, juntamente com a nossa secretária nacional, Ceice Pitaguari, ela consegue fazer com que a gente possa dar essa entrega ao movimento indígena brasileiro, ao movimento indígena cearense. No último dia 6 de abril, os primeiros a ser demarcado fisicamente, faltando agora a gente homologar o território indígena do povo Tapeba, que a gente quer muito que esse território, por ter sido um dos primeiros povos a ser reconhecido no estado do Ceará, a gente tem uma dívida com esse povo, então a gente quer muito que esse território seja homologado. E hoje, dentro de um processo também legítimo, com todas as teceturas que essas mulheres vêm fazendo, já deixo aqui registrado que nós estamos dentro de um processo de desintrusão do território indígena, do povo Tremembé da Barra do Mundaú, lá no município de Itapipoca. Então, hoje, o estado do Ceará ele vive esse cenário, um cenário de sair de um estado que invisibilizava a luta desses povos, que não reconhecia a luta dos povos indígenas aqui no estado do Ceará, que inclusive teve cartas assinadas em outroras, né, por autoridades da época que dizia que não existia indígenas no estado do Ceará. E aí a gente sai desse cenário de um estado que não tinha esse processo de demarcação, de homologação, para um cenário brasileiro de um dos estados que mais tem demarcado e mais tem homologado terra indígena aqui no estado do Ceará, com todo esse cenário político que nós estamos vivendo atualmente. É importante ressaltarmos que esses direitos e essa reparação histórica, ela só se dá porque também temos os compromissos políticos firmados com pessoas que estão à frente. A nossa luta diz muito, as mulheres indígenas, né, conta muito com a sua, não somente com a sua sensibilidade no que as pessoas olham e imaginam que as mulheres são sensíveis, muito pelo contrário, são mulheres sensíveis, mas são mulheres que têm força e estratégia de luta. Eu diria que tão pouco a gente teria conseguido se nós não tivéssemos Sônia Guajajara no Ministério dos Povos Indígenas, que enfatiza todos os dias essa reparação histórica, que nós precisamos avançar cada dia mais com a luta desses povos. Mas não é a luta desses povos lutando paralelamente com isso, apenas como simbólico. Nós precisamos fazer essa reparação histórica dizendo que esses povos também merecem tal qual igual ou até melhor
todas as políticas governamentais que os nossos governos dirigem. E aí, para isso, para além da demarcação, nós estamos enfatizando, chegou o PA Indígena, que é um programa de aquisição de alimentos, onde os nossos agricultores, as nossas agricultoras que plantam e que vendem, que tem todo um sacrifício para vender na cidade o seu alimento, hoje esse programa aqui no Brasil, ele chega nos territórios indígenas para que a gente possa avançar na segurança alimentar. E aí, os nossos pequenos agricultores que trabalham dentro do território, eles fazem o repasse dessa agricultura familiar e vendem para o programa PA Indígena, que esse alimento ele serve para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho que estuda na escola indígena ou que participa de algum programa dentro dos CRAs, né, indígenas que temos. Então, é uma alimentação que é geracionada, né, ela é gerida, plantada dentro do território, consumida dentro do território, dando uma segurança capital para os nossos pequenos agricultores. Fora isso, com o trabalho que nós temos à frente da Secretaria dos Povos Indígenas, nós também buscamos levar cursos, né, através das parcerias que nós temos aqui com as secretarias estaduais, né? No caso aqui, nós temos uma parceria muito forte com a Secretaria de Proteção Social, levando cursos, levando a retirada de documentação, o caminhão da cidadania para dentro do território indígena, porque nós precisamos reparar, historicamente, toda a invisibilidade que esses povos tiveram. E somente construindo políticas públicas, dando capacitação e vez a esses povos, a gente vai conseguir fazer essa reparação histórica. Não é somente... E aí o presidente Lula, ele reforça sempre na sua fala, no seu discurso, que não é somente demarcando e homologando o território indígena. Muito pelo contrário. É para além de demarcar, homologar, desintrusar, devolver a posse territorial para esses indígenas, é também fazendo essa construção da política dentro desses territórios, garantindo escola, garantindo esporte, lazer, moradia digna, condições de vida para essa população. E é o que nós temos feito aqui no estado do Ceará. Nós não cansamos, vamos entregar agora, nós temos 10 areninhas, eu não sei se vocês conhecem, talvez não seja a linguagem de vocês, mas é como se fosse os campos de futebol, é uma política aqui do governo brasileiro, e aí a gente, aqui no estado do Ceará, tem 10 em construção, já inauguramos uma, tem 4 para ser inaugurada, ou seja, fechando 5 inaugurações e faltando mais 5 para ser inaugurada. Tudo isso também é consequência de um projeto político que as mulheres indígenas colocaram na rua em 2022. Todo esse cenário que se deslumbra não foi somente pela luta dos parentes homens, e eles precisam entender e precisam valorizar a luta que essas mulheres indígenas fizeram em das suas organizações e articulação. Nós traçamos um projeto político, que foi o projeto da bancada do COCAR, que iniciou-se lá em 2022, na verdade, lá em 2019. E aí as mulheres indígenas, elas se reúnem para que a gente possa, de cada bioma brasileiro, para que a gente pudesse avançar politicamente. Afinal de contas, nós tivemos um desgoverno bem aí, que passou, mas não somente passou. Só me diz o tempo para me poder encerrar e me diz, por favor, em português, tá? E aí... Estamos no tempo. Tá. E aí, é importante ressaltarmos que a gente passou por um desgoverno que negou direito aos povos indígenas brasileiros, né? Que disse que não demarcaria 1 centímetro de terra e não demarcou, que, muito pelo contrário, congelou recurso do povo brasileiro, que fez com que as mulheres, na sua plenitude, tratou todas as mulheres brasileiras, não foi somente as mulheres indígenas, foi todas as mulheres brasileiras com desrespeito. E muitas das vezes, na calada da noite, fez com que as leis que garantiam direito à estrada do papel rasgada e jogada no vez, dentro de um cenário muito maior, as pessoas que estejam hoje
não consigam entender esse aprendizado. Mas nós, mulheres indígenas, com nossa sabedoria, com nossa espiritualidade, com nossa encantaria, nós aprendemos. Nós aprendemos que é dentro do espaço da política que tudo se constrói, mas também é dentro do espaço da política que tudo se destrói. Então, nós precisamos avançar politicamente. Hoje, nós fazemos as tecituras das lutas nos nossos territórios, ocupando as câmaras de vereadores, as prefeituras municipais, ocupando as secretarias estaduais, mas nós queremos muito ocupar as Assembleias Legislativas, nós não temos nenhuma representação indígena dentro das Assembleias Legislativas, precisamos avançar nesse projeto político para 2026. E hoje nós temos aí Celinha Chacriabá na Câmara Federal, nós temos aí a nossa ministra que está licenciada, que não pôde exercer o mandato de deputada federal, mas que foi eleita dentro desse projeto político que essas mulheres lançam e jogam na rua. Então, para que a gente possa fazer uma reparação histórica a nível nacional e internacional, as mulheres indígenas precisam ocupar esse espaço, que para muitos é espaços de poder. Para nós não é somente espaço de poder. Para nós é espaço de poder, mas espaço legítimo de decisão para a vida do nosso povo. É lá que decidem como os nossos povos vão viver ou deixar de viver. Né? Então, a gente está nesse cenário político, nós estamos trabalhando para que a gente tenha muitas mais candidaturas indígenas, que sejam candidaturas também comprometidas com essa luta, que sejam candidaturas que estejam comprometidas com os territórios, porque não basta somente ser indígena. É preciso eu ser uma mulher indígena, mas eu ser uma mulher de luta, que reconheço quem chegou antes de mim, que reconheço a luta dos meus e das minhas, que antecederam essa minha caminhada, lutando por essa geração que está, mas pensando na perspectiva geracional das que vão vir. Hoje eu tenho uma neta de 1 ano e 6 meses, a minha pequena Mavi, que tem 1 ano e 6 meses, e eu preciso deixar um legado para que a Mavi, mais na frente, ela possa olhar para trás e dizer: isso aqui é a construção da minha avó. Isso aqui, o que fez foi a minha avó, foi a minha bisavó, foi a minha tia, que teve a coragem de romper com tantas estruturas que nós temos a nível nacional e internacional, para que a gente pudesse hoje ter o nosso registro lá, e a gente garante através da Defensoria Pública do nosso estado, que os nossos indígenas no estado do Ceará pudessem ter na sua certidão de nascimento o nome do seu povo. Em outros biomas brasileiros já é nato, mas aqui no Ceará ainda era algo muito escasso. E aí a gente tem hoje, inclusive a Mavi já vem com o nome Mavi Alves Genipapo Canidé. E aí a gente trata de todo esse processo que para a gente ainda não acabou, muito pelo contrário. Nós temos muito o que contribuir com o governo brasileiro, dentro dessa construção coletiva, respeitando todos os espaços. E estamos ensinando o governo brasileiro como se governa de verdade, escutando as populações, indo para o território, porque é construindo junto com o povo que você constrói políticas públicas. Não é pensar no que o povo está precisando, mas é pensar e descer para o território. Não é apenas o gabinete. O meu gabinete ele deve ser considerado o gabinete no chão dos territórios. É pensando na perspectiva da luta, daqueles povos que realmente, o que eles... Porque a minha emergência talvez não seja a emergência deles. E eu preciso descer no chão dos territórios para que eles possam me dizer com clareza o que eles precisam, se é somente do território ou se é de outras políticas mais enfáticas. Com isso, agradeço, de que gostaria demais de continuar aqui, mas nós estamos em pleno final do ano, né, onde as coisas estão aqui acontecendo, né, mas deixo aqui as minhas saudações a todas vocês que estão aqui, para que a gente possa continuar compondo essa grande rede. Nós sabemos que nós temos muito que colaborar com as mulheres indígenas que estão no internacional e as mulheres indígenas do internacional colaborar com nós, com as mulheres indígenas brasileiras, porque nós vivemos eternamente em aprendizado. Obrigada. Muito obrigada por compartilhar com a gente a sua experiência e a importância da atividade política e como a política se faz com os territórios, né? A gente fica muito admirada do trabalho de
criar uma conexão tão forte que muda a realidade e os futuros para as novas gerações. E obrigada por compartilhar toda a sua presença e o seu trabalho. E agora a gente tem o honor também de escutar a Giovana Mandulhão. A Giovana é cofundadora da Amiga, que é um processo maravilhoso de conexão entre mulheres indígenas no Brasil todo, e é secretária nacional da Coordenação e Promoção de Direitos Indígenas no Ministério de Povos Indígenas do Brasil. E obrigada por estar com a gente durante todo o webinar, escutar as lideranças e agora compartilhar com a gente a sua impressão e a sua experiência. É, a sua trajetória é imensa, é maravilhosa e eu só queria motivar a conversa novamente sobre o momento histórico que o Brasil está vivendo, com a demarcação tão importante de terras durante a COP30 no Belém, e a sua experiência nesse processo, que é um processo longo, né, mas que coalesceu, que deu um passo forte em Belém. Então, obrigada, Giovana, por compartilhar com a gente. A palavra para Vou organizar aqui. Bom dia, me ouvem, né? Então, bom dia a todas. Sim, né? Que bom. Então, gente, bom dia novamente, boa tarde, né? Bom dia, boa tarde a todas, a todos. Primeiro, agradecer também ao convite, né, por estar nessa mesa tão potente, com tantas mulheres assim, que só cada vez mais me inspiram, né? Bom dia também aqui, quero saudar também as pessoas que estão nos acompanhando, né, nesse importante webinário. Então, aqui saúdo minhas parentas panelistas, né, da moderação também você, Débora, e cada pessoa que nos assiste desde diferentes territórios do mundo. Então, é, como gestora pública aqui, né, no governo brasileiro, é uma honra estar aqui para compartilhar a perspectiva do trabalho realizado pelo Ministério dos Povos Indígenas, né, que é o nosso MPI, que ele tem contribuído fortemente dentro desse debate fundamental sobre os direitos territoriais das mulheres indígenas, organizado aqui pela Aliança Global das Comunidades Territoriais, né? E falo nesse momento não apenas de um lugar institucional, mas como uma mulher indígena que vivencia e constrói essa luta cotidianamente, né? Então, é, a terra, para nós, é a extensão de nosso corpo e nosso espírito, né? A luta pelos nossos territórios é, portanto, a luta pela nossa própria vida. Então, quero trazer um pouco aqui, né, desses nossos avanços, né? Os avanços que celebramos na COP30 não surgiram um acaso, né? Eles são um resultado direto de uma retomada política institucional sem precedentes, mas, acima de tudo, da força ancestral e da incidência incansável do nosso movimento, especialmente das mulheres indígenas. Para contextualizar a magnitude destes avanços, é fundamental compreender o cenário que enfrentávamos, né? Entre 2019 e 2022, né? Agora, aqui também outra mulher terra, a Juliana trouxe um pouco, contextualizou, né? Mas o Brasil viveu uma paralisação total das demarcações das terras indígenas. O governo anterior foi o único da história democrática brasileira que não homologou sequer uma terra indígena. Então, esse período representou um ataque frontal aos nossos direitos constitucionais e uma ameaça existencial aos povos indígenas, né? O que tornou os avanços recentes possíveis, né, foi a combinação de três fatores centrais, né? E isso, né, o primeiro, né, a vontade política e a institucionalização da gestão indígena dentro do governo. Então, a criação do Ministério dos Povos Indígenas, em janeiro de 2023, sob a liderança da nossa parentíssima, né, ministra Sônia Guajajara, e trago muito isso, né, que ela é legítima, né, do movimento indígena, veio dessa articulação nacional das mulheres indígenas guerreiras da ancestralidade, da Amiga, né, e também tem uma trajetória, assim, belíssima, né, então muito envolvida, muito engajada mesmo no movimento indígena como um todo. Então foi um divisor de águas, né, na história dos direitos dos povos indígenas no Brasil. Então, pela primeira vez, temos um espaço nosso dentro do Estado, indígena compondo as equipes, liderando áreas estratégicas com orçamento, estrutura e poder de articulação para destravar processos paralisados
por anos e até décadas. Né? Então, desde a criação do Ministério até novembro de 2025, né, agora, já avançamos na homologação de 20 terras indígenas, um número que supera toda a década anterior, né, quando apenas 11 territórios foram homologados entre 2013 e 2022. Durante a COP em Belém, né, a COP 30 em Belém, anunciamos a homologação de 4 terras indígenas, a assinatura de 10 portarias declaratórias e a aprovação de 7 relatórios de identificação e delimitação. Entre as terras indígenas homologadas está a terra indígena Cachuiana Tunaiana, com mais de 2 milhões de hectares, que abriga 16 povos indígenas em 40 aldeias, e aguardava demarcação há mais de 10 anos. Esse é um exemplo concreto de como a retomada institucional, né, está traduzindo direitos em realidade. O segundo fator fundamental foi a incidência política das mulheres indígenas. A força que nos impulsionou o Estado a agir vem da nossa mobilização histórica e persistente. Em agosto de 2025, mais de 5 mil mulheres marcharam em Brasília na quarta marcha das mulheres indígenas com o lema Nosso corpo, nosso território, somos as guardiões do planeta pela cura da terra. Essa marcha não foi apenas um ato simbólico, foi uma demonstração de poder político e uma afirmação de que as mulheres indígenas são protagonistas inegociáveis na defesa dos territórios. Então, o terceiro fator, né, de todo esse processo foi a construção de plataforma de diálogo e formulação de políticas públicas. De forma integrada à marcha, a Secretaria Nacional de Articulação e Promoção de Direitos Indígenas, que é a SEARTE, a qual estou secretária nacional, em parceria com o Ministério das Mulheres e a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreira da Ancestralidade, a AMIGA, realizou a primeira Conferência Nacional de Mulheres Indígenas. Esse marco histórico reuniu mulheres indígenas de todos os biomas brasileiros, em 7 etapas territoriais, e culminou na aprovação de 50 propostas para orientar políticas públicas. O eixo de direito e gestão territorial foi o mais robusto, com 10 propostas aprovadas, provando que a terra é a nossa principal demanda e que as mulheres indígenas têm a clareza absoluta sobre o que precisamos. Além disso, a Aldeia COP, um espaço que organizamos em Belém durante a COP 30, recebeu mais de 8.700 pessoas de 87 países dos 5 continentes e hospedou mais de 3 mil pessoas, sendo as mulheres a maioria dos participantes. Então, esse espaço não foi apenas um local de hospedagem, mas uma plataforma política e cultural sem precedente, onde as mulheres indígenas demonstraram sua capacidade de organização, articulação e liderança no cenário global. Então, portanto, os avanços na demarcação são uma conquista direta da nossa capacidade de ocupar as ruas, as instituições e as mesas de negociação. A liderança das mulheres indígenas não apenas construi, mas comanda e define os rumos desses processos. Somos nós que estamos na linha de frente, protegendo nossos territórios e construindo as pontes entre o movimento social e o Estado. Então, assim, trazer também que a conexão, né, é absoluta e indissociável. Para nós, mulheres indígenas, não há distinção entre a violência contra a Mãe Terra e a violência contra os nossos corpos. A luta pelo clima é a luta por nossos territórios. E a luta por nossos territórios é a luta pela vida das nossas mulheres, das nossas crianças, das nossas meninas e de nossas comunidades. Os dados científicos hoje comprovam o que os nossos ancestrais sempre souberam. Estudos recentes mostram que o desmatamento na Amazônia é até 83% menor dentro de terras indígenas protegidas. Nossos territórios são verdadeiras barreiras verdes contra a devastação climática. Entre 1990 e 2020, né, as terras indígenas perderam apenas 1% de sua vegetação nativa, enquanto as áreas privadas perderam 17%. Nós, povos indígenas, protegemos 80% da biodiversidade remanescente do planeta, ocupando apenas 22% da superfície terrestre. Então, portanto, demarcar terras indígenas não é um favor, nenhuma concessão. É a política climática mais eficaz e de menor custo que existe. É uma medida essencial para que o Brasil e o mundo
cumpram suas metas de redução de emissões e de proteção da biodiversidade. Quando o Brasil homologa uma terra indígena, está, na prática, garantindo a manutenção de floresta em pé, a regulação do clima e a preservação de nascentes que abastecem rios fundamentais para a vida no planeta. Mas essa conexão vai muito mais além dos dados de carbono e biodiversidade, onde o território não é seguro, a vida das mulheres está em risco direto e constante. A invasão de nossas terras por garimpeiros, madeireiros e pelo agronegócio traz consigo uma explosão da violência de gênero. Um levantamento recente da organização Gênero e Número revelou que a violência contra as mulheres indígenas aumentou 258% em uma década, com a violência sexual crescendo quase 300%. Então, metade das vítimas de violência sexual são meninas com menos de 14 anos. O que configura estupro de vulnerável, onde a floresta é derrubada, nossos corpos são os primeiros a serem violados. Então, essa realidade brutal nos leva a articular o conceito de corpo-território, que expressa a conexão direta entre as violências contra a terra e as violências contra as mulheres. Quando invasores entram em nossos territórios, não trazem apenas motosserras e dragas de garimpo, trazem também o aumento da exploração sexual, do tráfico de drogas, da violência doméstica e do feminicídio. Então, a degradação ambiental impacta diretamente nossa segurança alimentar, nossa autonomia econômica e nossas redes de proteção comunitária. Então, proteger nosso território, portanto, proteger nossas crianças da exploração sexual, é garantir nossa soberania alimentar, para que nossas famílias não passem fome, é manter nossos rios limpos para que tenhamos água potável, é preservar as plantas medicinais que cuidam da nossa saúde. A demarcação é a salvaguarda da vida, em sua forma mais integral e interconectada. Por isso, na COP30, as delegações indígenas levaram como demanda prioritária a demarcação de territórios como política de mitigação eficaz dos efeitos da emergência climática. O governo brasileiro respondeu a essa demanda com ações concretas. Esse diálogo direto entre o movimento indígena e o Estado é um exemplo para o mundo de como a justiça climática e a justiça territorial caminham juntos. Então, assim, apesar das vitórias conquistadas, a luta está longe de acabar. Nossos desafios são gigantescos, estruturais e exigem vigilância constante. O principal deles é a guerra jurídica e política que enfrentamos, materializada na tese do marco temporal. Essa tese que condiciona o direito à terra, à ocupação indígena em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. É uma tentativa de legalizar o roubo histórico de nossos territórios e anistiar invasores. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha, em dezembro de 2025, formado maioria para declarar essa tese So in inconstitucional, 2014, there was this declaration. o Congresso Nacional insiste em transformá-la em lei e até mesmo em emenda à Constituição. Essa insegurança jurídica alimenta conflitos violentos e coloca a vida de nossos povos em risco constante. Além disso, enfrentamos a morosidade do próprio Estado. Mesmo com a criação do Ministério dos Povos Indígenas, a FUNAI ainda enfrenta o desafio de ter mais recursos humanos, né? Então, para realizar os estudos de identificação e delimitação de todas as terras que aguardam reconhecimento. Então, a pressão avassaladora de interesse econômico que vê em nossos territórios como mera mercadoria para exploração cria obstáculos políticos e judiciais em cada etapa do processo demarcatório. Também enfrentamos o desafio da proteção das terras já demarcadas. Muitas terras continuam sob ameaça constante de garimpo ilegal, desmatamento e grilagem, mesmo após a conclusão do processo demarcatório. Além de homologar territórios, o Estado brasileiro vem reforçando ainda mais a fiscalização efetiva e desintrusão de invasores. Então, o caminho para garantir que os avanços se tornem permanentes exige uma ação coordenada, firme e de longo prazo. Primeiro, é crucial que a decisão do STF contra o marco temporal seja consolidada de forma definitiva e que todas as tentativas de reverter esse entendimento no Congresso sejam barradas. Então, o direito originário dos povos indígenas não pode ser negociado. Segundo, estamos trabalhando incansavelmente pelo fortalecimento institucional e orçamentário do Ministério dos Povos Indígenas e da FUNAI.
Essas instituições precisam de recursos robustos e de estrutura permanente para acelerar todos os processos de demarcação pendentes e, principalmente, para fiscalizar e proteger as terras já demarcadas. Terceiro, é preciso uma política de tolerância zero contra invasores. A desintrusão imediata de todas as terras indígenas invadidas deve ser prioridade absoluta. Nesse sentido, o Ministério dos Povos Indígenas criou o Programa de Consolidação da Posse Indígena, né, visando implementar ações estruturantes e preventivas para garantir a proteção territorial, a posse plena e usufruto exclusivo das terras indígenas pelos povos originários, principalmente nas áreas que passaram por processo de desintrusão, né, que é a retirada de invasores. Né? Então, não podemos conviver com o crime ambiental e a violência de nossos territórios indígenas. E quarto, e talvez o mais fundamental, é garantir o protagonismo indígena, especialmente das mulheres, na gestão territorial e ambiental. A exemplo, em nosso ministério, quem comanda a Secretaria Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena é a nossa parentíssima secretária Ceissa Pitaguari, né, que é a conterrânea da nossa outra secretária, né, que acabou de estar com a gente presente, a Juliana Alves, né, a nossa caciquerê. Então, é tão importante trazer, né, para esses espaços mesmo, essas mulheres, né, que vêm, né, com tantas experiências, né, que trazem suas bagagens nesse processo, tanto a luta também, né, na nossa própria vivência. Então, que são mulheres especialistas que estão nesse lugar, né? Então, a proteção de longo prazo também, que só será efetivada, né, com o nosso protagonismo. Isso significa fortalecer a participação das mulheres indígenas em todos os espaços de decisão, garantir o direito à consulta livre, prévia e informada em todos os projetos que afetem nossos territórios e apoiar as iniciativas de vigilância e gestão territorial liderada por nossas comunidades. Então, o futuro da Amazônia, do Cerrado, da Mata Atlântica, de todos os biomas brasileiros e do mundo, depende da nossa capacidade de manter nossos territórios seguros. E a segurança dos nossos territórios depende da força, da sabedoria e da liderança das mulheres indígenas, sim. E é com esse compromisso que continuaremos na linha de frente, como guardiãs ancestrais da Mãe Terra, pela cura do nosso planeta e pela vida das futuras gerações. Agradeço aqui mais uma vez, né, pelo honroso convite e oportunidade de compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência aqui no Brasil. E fico à disposição se houver alguma dúvida para continuarmos o diálogo tão proveitoso de hoje. Eu muitíssimo obrigada. Quero também que estendeu o convite à Glória, né? A Glória foi uma pessoa que entrou no nosso caminho, acho que muito mesmo para impulsionar também nessa nossa luta, trazer também nessas nossas vozes em todos os espaços, né? Eu acho que esse momento é tão importante para a gente, esse lugar que nós estamos, onde nós estamos, que é muito estratégico. Tenho certeza disso, só é possível com a nossa união, né? E muito mesmo com a nossa forma de organização dos povos indígenas, das mulheres indígenas, que cada vez mais vem se destacando, dando exemplo que nós podemos estar onde nós quisermos, nesses lugares de coordenação de movimento, também sermos secretárias, sermos ministra de Estado. Então, isso para a gente é muito potente mesmo com a nossa união, nossa organização. E é isso, gente. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, Giovana. É um prazer fechar o ano com essa energia e com essa experiência, essas lutas ganhadas, os caminhos longos, mas trabalhados com um esforço coletivo, né? Dá muita esperança e uma mirada para o futuro. Então, eu queria invitar agora a Dewi Agraini. Ela vem da AMAN, da Indonésia, onde ela fundou. I'm going to switch to English. She has been amazing on the movement of Ela tem sido incrível no trabalho das mulheres indígenas na Indonésia. Ela é uma personagem principal para
uma atora principal para criar um movimento dentro da AMAN e do movimento das mulheres indígenas. Então, eu gostaria de dar a palavra para ela para uma intervenção curta que vai nos levar ao final desse webinário, onde nós queremos parar e refletir um pouquinho sobre o que nós queremos para 2026 e que as palavras e a mensagem que você vai levar para os próximos anos. Debbie, você está aí? Sim, aqui está muito tarde na Indonésia, mas eu não sei que horas são aí onde vocês estão. Eu vou falar em Bahasa Indonésio. Eu vou começar. Primeiro de tudo, meu nome é Devi Angrani. Obrigada pela oportunidade, por compartilhar com todos vocês. E vocês são todas mulheres que lutam pelos povos indígenas. Eu sou da Prumpunaman, que é o nome da organização, e é uma organização de mulheres indígenas na Indonésia, e as nossas membras são em torno de 575 pessoas em 120 grupos locais. O Prampanamã está ciente que desde a nossa declaração de 2012, nós não tínhamos dado nenhum sobre mulheres indígenas, mas a luta das mulheres indígenas, talvez alguns de vocês conhecem a AMAN, que é a Organização de Povos Indígenas na Indonésia, mas mulheres indígenas são aquelas que estão por trás do movimento e são aquelas que lutam e protegem as suas terras e seus lares e também constroem estratégias de tempos em tempos para garantir que os territórios indígenas não sejam removidos deles, das mulheres indígenas, dos povos indígenas. E desde 2015 nós temos trabalhado no uso de terminologia específica, que nós temos um termo em indonésio que significa território indígena. E mulheres indígenas devem ser fortes, nós não temos um apego, nós não somos uma parte complementar dos povos indígenas, mas nós somos líderes que trabalham tão forte ou tão duro quanto os povos indígenas. Nós estamos trabalhando bastante para coletar dados e usar os dados para intervenção, tanto a nível local, nacional, mas também a nível global. E o que nós estamos trabalhando agora é que talvez vocês acham que é algo comum, mas nós começamos da vida doméstica das mulheres indígenas, que não é limitado somente à cozinha, mas os espaços que são controlados por mulheres indígenas e sua autoridade ao decidir o que é preciso para planejar, ou como as plantas que precisam crescer. E isso é algo que precisa ser garantido politicamente para que as mulheres para que possamos manter o movimento das mulheres indígenas. E nós também queremos garantir que o argumento da existência dos povos indígenas na Indonésia, que até agora não são reconhecidos na lei formal na Indonésia, nós precisamos mostrar que, apesar da falta de reconhecimento do governo,
Nós sabemos que os oficiais do governo indonésio, eles começaram a usar roupas produzidas pelos povos indígenas, mas o governo ainda não reconhece a existência dos povos indígenas. Então, para mulheres indígenas, essa é uma forma de fazer incidência, uma forma de nós defendermos isso, não de maneira política, mas de maneira que nós possamos mostrar que nós existimos e nós também queremos garantir que a incidência na terra, nos direitos dos povos indígenas, seja trazida para a discussão de uma forma mais flexível. E a pressão também a nível internacional ajuda bastante, porque os povos indígenas, movimentos indígenas ainda são muito fracos, eu acho. E isso é algo que é crucial para nós. E especialmente na Indonésia, nós estamos vivendo isso e eu acredito que outras mulheres indígenas vivenciam o mesmo em outras regiões do mundo. Nós Nós estamos usando os dados dos nossos povos indígenas e usamos esses dados especificamente para gerar o mapeamento participatório. Então, nós queremos identificar a força das mulheres indígenas, dos povos indígenas e também coletar dados sobre os territórios, dados sociais e também da crise ecológica que estão acontecendo e são enfrentadas por mulheres indígenas. E também, nesse caso, como que nós podemos ser reconhecidos não somente legalmente, mas também como nós podemos ter mudanças que colocam mulheres no mesmo nível. E nós trazemos esse dado também junto com dados ligados à violência em termos de gênero, estamos trazendo isso para o nível nacional. E nós temos recomendações fortes para o governo da Indonésia de acelerar o processo legal da inclusão de povos indígenas e mulheres indígenas nas leis da Indonésia. E existem dois pontos que eu gostaria de destacar. Primeiro, o cumprimento dos direitos coletivos de mulheres indígenas é algo que é crucial e deve ser reconhecido e se refere às recomendações gerais do Regulamento 39, que o segundo ponto é a provisão de água potável para mulheres. E como você sabe, isso é algo que é realmente difícil de alcançar no meio da indústria extrativista. E nós queremos também que o conhecimento indígena seja transferido às próximas gerações. E nós estamos tentando desafiar os regulamentos do Ministério de Florestas dentro da Indonésia. Desculpa que é intérprete, existe um barulho que está dificultando ouvir a palestrante. Desculpa que a intérprete não consegue. Existe um barulho de fundo. Eu acho que existe
Nós temos que encerrar. Então, Debbie, se você puder encerrar a sua fala. Então, então eu já estava prestes a encerrar e eu gostaria de dizer como que nós podemos usar os dados e também tudo que nós temos agora, das informações sobre mulheres indígenas, a nossa luta pelo território indígena. E eu estou falando sobre o registro dos territórios e também o reconhecimento do conhecimento indígena e dos povos indígenas para que nós possamos manter outros territórios indígenas. E eu acho que é isso que eu gostaria de compartilhar. Desculpa pelo atraso e por não poder participar desde o início. Não, muito obrigada, Dev. É extremamente importante ouvir a sua experiência e todos os avanços que têm acontecido na Indonésia. Eu realmente gostaria de encerrar a nossa sessão pedindo a todos vocês que, depois de todas as lições que nós ouvimos, talvez vocês possam compartilhar no chat ou abrir o microfone, mas qual foi a prioridade principal ou a mensagem principal que pode apoiar as mulheres indígenas, como nós podemos apoiar o movimento delas em 2026? Como isso ressoa para vocês? E eu sei que vocês têm muito a compartilhar. De fazer o uso do bate-papo, podem enviar mensagens, podem partilhar uma palavra, uma frase que vos inspira no bate-papo, no chat. Nós estamos a caminho para o fim do nosso diálogo. Nós queremos agradecer a todos vocês por terem participado desta sessão. Quero apenas recordar-vos que a declaração está aberta para a assinatura, para apoiar o Pacto das Mulheres para a Vida. Podem assinar a declaração no site, no sítio, podem ler e apoiar este movimento global que é muito importante para os nossos territórios e temos esperança de ver-vos para o ano. E foi muito importante trabalhar convosco e apoiar essas iniciativas territoriais. Quero agradecer mais uma vez a todos por terem estado aqui conosco. Desejo-vos um bom final de 2025 e que tenham um 2026 próspero. Muito obrigado. Muito obrigado aos intérpretes